Deus, obrigado por você que já está com a gente, acompanhando nessa live. Obrigado mesmo pela sua presença aqui. É uma honra, né, estar dividindo esse momento com vocês, nesse tempo tão estranho, tão diferente para a igreja, e que nós temos essa oportunidade de estarmos aqui falando da palavra de Deus. As portas dos templos físicos, elas estão fechadas, mas a igreja não fechou, a igreja não parou, pelo contrário, a igreja ela está trabalhando dobrado. A gente está lendo mais a Bíblia, está orando mais, a gente está se preocupando mais com as carências dos nossos irmãos, e estamos tendo a oportunidade de fazer coisas como essas que naturalmente não fazíamos e que agora estamos fazendo. Uma hora dessa, 4 da tarde, um dia comercial, e Deus nos proporciona a oportunidade de estarmos aqui juntos para estudarmos a palavra, para aprendermos dele, situação que na nossa correria natural não conseguiríamos viver, não conseguiríamos vivenciar esse privilégio de Deus, de estarmos no meio de uma tarde aprendendo de Deus em um dia de semana. Então enxergue esse tempo como um tempo de oportunidade, enxergue esse tempo como um tempo de bênção, como um tempo de privilégio que Deus está te proporcionando, para que você tenha a oportunidade de ler mais, de orar mais, de buscar mais, de estar mais perto dele. E não veja esse tempo como uma prisão. Tem muita gente vendo esse tempo como uma prisão. Estou preso, eu não consigo fazer nada. Não, é um tempo que Deus te tirou da sua correria, é um tempo que Deus te tirou do teu dia a dia, justamente para você se aproximar dele. E eu já quero deixar um convite para você para outra live. Domingo, 9 horas da manhã, eu vou estar com o pastor Josué Brito, da Igreja Batista Nacional da Paz. A transmissão oficial será feita pela página da Igreja Batista, e nós estaremos compartilhando ela aqui na página. Então você pode nos acompanhar aqui pela página facebook.com, Reina Glória de Conquista, e nós estaremos 9 horas da manhã, eu e o pastor Josué Brito, justamente falando sobre a conjuntura da igreja nesse tempo de coronavírus. Eu tenho evitado ao máximo falar desse tema de coronavírus em nossas lives. A gente está fazendo aqui para falar unicamente de Bíblia, e alguns irmãos até cobram da gente um pouco mais de posicionamento a respeito do tema. Então domingo, 9 horas da manhã, em uma live oficial da Igreja Batista Nacional da Paz, eu vou estar com o pastor Josué Brito, e nós vamos estar transmitindo aqui pela nossa página também, falando sobre esse tema, sobre o comportamento, qual deve ser o comportamento da igreja, o que Deus espera da igreja nesse tempo de coronavírus. Então você já está convidado para ficar comigo aqui hoje, e domingo, 9 horas da manhã, estarmos juntos na Escola Bíblica Especial da Igreja Batista Nacional da Paz com o pastor Josué Brito. Você que já está com a gente, nós já vamos entrar na palavra. Por favor, compartilhe. Se você já está aqui assistindo e ainda não compartilhou, eu quero te dar esses 10 segundinhos para você já compartilhar. Copia o link aí, cola no seu status do WhatsApp, vai lá correndo e volta, tá bom? Não fica lá olhando as conversas não. Cola no status do WhatsApp, manda para os seus amigos e volta aí em 10, 20 segundos. Vamos levar essa palavra. Eu quero agradecer a todos. A live de terça-feira, ela já alcançou cerca de 700 pessoas, 700 visualizações. Na verdade, ela alcançou muito mais de 1000 pessoas, mas mais de 700 pessoas pararam para assistir a live que nós fizemos aqui terça-feira. Se você não assistiu, eu te convido a assistir, falando sobre a revelação que isso é dada aos filhos íntimos de Deus. Tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que compartilharam na terça-feira, porque o compartilhamento de vocês fez com que quase mais de 1000 pessoas fossem alcançadas por aquela palavra. E hoje a gente quer dobrar, tá bom? Nós queremos alcançar muito mais pessoas, queremos chegar a 2, 3 mil pessoas sendo alcançadas para a glória do Senhor nosso Deus. E tudo depende de você que está assistindo agora, que vai ser abençoado pela palavra agora, já começar a compartilhar, já começar a levar essa palavra mais adiante, em nome de Jesus. Não custa nada, é só um clique, tá bom? Aproveita para curtir depois a nossa página no YouTube, IPRGVC, tá bom? IPRG-VC, Igreja Pentecostal Reina Glória de Vitória da Conquista. Em breve nós estaremos fazendo transmissões também pelo YouTube. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a semeadura que gera colheita, a semeadura que está dentro dos padrões de Deus. E o texto que eu escolhi para dar início, ele é um texto até que coloca em xeque esse tema, né? A semeadura que gera colheita, que é o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Eu já vou explicar o porquê esse texto coloca o nosso tema em xeque, porque diz assim, ó, Gálatas 6, versículo 7, nosso texto inicial diz assim: não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, tudo o que ele semear, isso também ele vai colher. Porque o que semeia na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Por que eu falei que esse texto ele coloca em xeque o nosso tema para a nossa live? Porque a live diz a semeadura que gera a colheita. Mas o texto que nós estamos lendo aqui de Gálatas, ele está dizendo todas as semeaduras geram colheita. Todas as semeaduras vão levar você a colher alguma coisa. Então a pergunta que fica é que tipo de colheita exatamente você espera ter a partir da sua semeadura? Tem uma frase do pastor Josué Gonçalves, eu não sei se é da autoria dele, mas que ele gosta muito de citar, que ele diz assim, se você não gosta do que você está colhendo, você precisa olhar para trás e ver exatamente o que foi que você plantou. Porque a nossa colheita ela é um fruto da nossa semeadura. A nossa colheita ela sempre vai ser um resultado de uma semeadura que fizemos. Então, quando a nossa colheita ela está ruim, a gente precisa olhar para trás e tentar lembrar qual foi a semente que usamos no plantio. Afinal de contas, por muitas vezes nós queixamos da colheita, mas estamos há anos plantando a mesma semente, da mesma maneira, com os mesmos princípios ou falta de princípios, e na expectativa de que em algum momento, apesar de não mudarmos a nossa colheita, Deus vai mudar milagrosamente a nossa semeadura. Queridos, a gente precisa entender que Deus trabalha por princípios. E uma vez que Deus trabalha por princípio, os princípios de Deus, eles são inquebráveis. Eu não sei nem se essa palavra existe. Eles são inquebráveis, eles são indestrutíveis. Deus ele não quebra seus próprios princípios. E uma vez que a palavra estabelece que toda a colheita, toda a semeadura gerará uma colheita, e que se semearmos no Espírito, colheremos no Espírito, se semearmos na carne, colheremos na carne corrupção, Deus não vai quebrar esses princípios simplesmente porque eu resolvi fazer uma semeadura errada. Eu vou olhar lá e dizer, olha, Gesiel semeou errado, eu vou mudar meu princípio porque eu gosto muito dele. Não, Deus não vai fazer isso. Eu falava com alguém essa semana e as pessoas me diziam assim, não, mas Deus é amor e Ele sempre vai dar um jeito de fazer com que tudo fique bem. Eu falei, sim, Deus é amor, Deus sempre nos abençoará, mas Deus não vai quebrar princípios. Deus não vai mudar seus próprios princípios, Deus não vai mudar seu próprio caráter, Deus não vai mudar seu próprio ser para agradar a nossa mediocridade, para agradar as nossas negligências, para favorecer os nossos pecados. Deus não vai fazer nada disso. Porque Deus é um ser supremo, Ele é o mesmo, Ele diz, antes que houvesse dia, eu sou. Então Ele é alguém que tem um caráter que é imutável, e esse caráter de Deus, Ele não muda para favorecer pessoas. O caráter de Deus, Ele vai ser o mesmo, independente de quem está sendo favorecido, ou de quem está sendo desfavorecido. Então a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto de Gálatas 6, é que nós teremos a colheita para tudo o que nós semearmos. Que tipo de semeadura é essa? Semeadura pode ser uma série de coisas. Tem pessoas que elas vão semear palavras ruins, palavras duras, e elas vão ter uma colheita também de inimizade, elas vão ter uma colheita também, Salomão vai escrever dizendo que se a gente plantar vento, a gente vai colher tempestades. Então às vezes você semeia palavras ruins, às vezes você semeia comportamento ruim. Tem muita gente na nossa geração que ele está tentando ser respeitado quando é uma pessoa desrespeitosa. É uma semeadura ruim que vai atrair para si uma colheita ruim. Então vai ser uma culpa de Deus? Não. Deus estabeleceu um princípio. Ele nos entrega. Quando você vai para Deuteronômio 28, nós vamos falar de Bíblia aqui o tempo todo. Deus vai dizer ao povo, ó, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eis que eu ponho diante de vós um caminho bom e um caminho mau. Se você quiser e obedecer, você vai comer no melhor dessa terra, você vai ser próspero, onde você colocar a planta do teu pé vai ser bênção. Mas se você não quer, não vai obedecer, se você não quer obedecer, se você não está em obediência, naturalmente Deus não vai poder te dar também uma bênção. Deus também não vai poder te abençoar. Isaías ele vai escrever o que? Dizendo, olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Agora o versículo 2 ele diz, mas eis que os vossos pecados fazem separação entre você e Deus.
Então, quando eu não sou abençoado, não é porque Deus não me ama, não é porque Deus não me quer, não é porque Deus não se importa, é porque os meus erros estão fazendo separação entre mim e Deus. As minhas falhas estão impedindo que um Deus que não tem mão encolhida me abençoe. As minhas falhas estão fazendo com que um Deus que não tem ouvidos agravados não me ouça. E por que elas estão fazendo isso? Porque os meus pecados, observe esse texto, eles não fazem separação entre Deus e eu, ele faz separação entre eu e Deus. Deus permanece no mesmo lugar, queridos. Deus é imutável. Agora nós nos distanciamos dele, nós nos afastamos dos princípios. E aqui entra um risco para aquelas pessoas que elas estão fazendo dois tipos de plantação. Não, eu planto coisas ruins, mas eu também planto coisas boas. Eu faço coisas ruins, mas eu também faço coisas boas. E a gente entende que de algum modo, aquelas duas semeaduras vai fazer com que a semeadura boa anule a ruim. Deixa eu te contar um segredo. Levíticos 19, Deus proibiu o povo de fazer semeadura de dois tipos de semente no campo. Deus diz, olha, cerque e semeie uma coisa por vez. Por que Deus proibia dois tipos de semeaduras diferentes no mesmo campo? Porque o Senhor entendia que se fosse plantada uma erva venenosa no meio de uma plantação boa, e isso por acaso fosse colhido junto, o veneno da planta ruim, ele estragaria a planta boa. Se você pega, a Bíblia fala da parábola do joio e do trigo, ambos crescem, eles têm uma aparência muito semelhante, exceto pelo fato da fase de amadurecimento, porque o trigo ele fica em pé e o joio ele dobra as suas folhas. Então é o único momento que a gente vê a diferença do joio e do trigo na fase de amadurecimento. Mas se você pega um pouco de joio e você colocar dentro de uma farinha, você triturar junto para fazer uma farinha de trigo, o veneno que há no joio vai contaminar todo o trigo. Então a semente boa, ela não vai abençoar a semente ruim, mas a semente ruim, ela amaldiçoa a semente boa. A gente precisa entender porque existem alguns princípios, e a gente precisa entender isso para que a gente não fique no âmbito de engano, em que a gente acredite estar fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estamos fazendo a vontade do inimigo, e sempre reclamando da colheita, quando na verdade o que precisamos mudar é a plantação. Às vezes não é a colheita que precisa ser mudada, é a plantação. E nós precisamos ter cuidado. Então, pastor, como eu saber se o que eu estou semeando está sendo recebido por Deus? E aqui agora inclui tudo. Inclui o seu louvor, porque isso é uma oferta. A minha oferta, eu estava louvando agora há pouco, é uma oferta de gratidão a Deus. Inclui o exercício do seu ministério, porque isso é uma oferta. Eu estou aqui ministrando a palavra a vocês, isso é uma oferta ao Senhor, ofertando o meu tempo para alimentar outras pessoas. Então inclui louvor, inclui mensagem, inclui a minha oferta financeira, que eu trago no gasofilácio, que eu deposito na salva. Isso também é uma oferta diante de Deus. Como eu saber se a minha oferta foi boa? Como eu saber se Deus se agradou da minha oferta, se Deus recebeu a minha oferta, se Deus vai me abençoar a partir da minha oferta? Eu quero te convidar a ler um texto junto comigo de Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Gênesis 4, se você não pegou sua Bíblia, corre lá e pega, irmãos, compartilha aí em nome de Jesus, manda para mais pessoas. Se você está assistindo e ainda não compartilhou, compartilhe, tá bom? Você que está assistindo com a telinha fechada, abre em tela inteira, para que o seu número também seja contabilizado aqui, tá bom? E a gente veja você, tá certo? Então compartilha em nome de Jesus, vamos levar essa palavra mais longe. Gênesis capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Estou aqui em Êxodo, estou no texto errado aqui. Então vamos lá, Gênesis 4, versículo 1 ao 7. Bora saber a oferta que agrada a Deus. Texto de Caim e Abel, texto conhecidíssimo, que traz muitas controvérsias e muitas interpretações erradas também. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador de terra. Entenda isso, eles tinham profissões específicas. Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador de terra. Cada um trabalhava com um tipo de coisa, cada um colhia uma coisa diferente. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste?
E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizerdes, não haverá aceitação de ti, e se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, mas sobre esse teu desejo você deve dominar. Então observe que nós temos primeiro uma informação da profissão desses rapazes. Caim, ele é lavrador de terra. Esses dias atrás alguém me fez uma pergunta bem interessante. Falou, pastor, Deus recusou a oferta de Caim porque não havia sangue, porque não era uma ovelha. Caim trouxe do fruto da terra. Foi esse o ponto que Deus levou, porque nós aprendemos que sem sangue não há remissão de pecado, e está na palavra. Deixa eu explicar alguma coisa. Mesmo na lei, em todo o tempo da lei de Israel, houve lá estabelecida a oferta de manjares. Você não pode dar do que você não tem. Deus não esperava que Caim fosse ao encontro dele como ovelha, porque Caim não era pastor de ovelha. Deus não esperava que Caim fosse lá entregar uma ovelha para ele, porque Deus sabia que Caim não tinha ovelha. Então o que Deus estava esperando de Caim? Exatamente frutos. O que Deus estava esperando de Caim? Não era uma oferta de ovelha, era uma oferta de manjares. A oferta de Caim em trazer frutos da terra, ela está correta. Não há nada de errado com esse fato. Deus não deu sanguinário, que não vi sangue no altar, então não aceitei a oferta de Caim. Não foi isso. Não é isso que a Bíblia diz. Ele trouxe do que ele tinha, e o que ele tinha era frutos da terra. Então a oferta dele está correta. Agora vejamos a diferença. A Bíblia vai dizer que Caim vai lá e ele pega do fruto. Isso não é selecionado. Ele passa lá e ele pega. O que está na frente vai. Mas quando chega no versículo 4, a Bíblia diz que Abel, ele escolheu, ele selecionou a primogênita entre as ovelhas, a mais gorda, a mais forte. Então o problema não estava no que se oferecia, mas na maneira como se oferecia. Abel, ele leva o melhor do seu rebanho. Caim, ele cata qualquer coisa. O problema não era o fruto, era a maneira que foi oferecida. Ele passa lá e ele pega. Ele não tem uma seleção, ele não trata Deus como primícia, ele não trata Deus como prioridade. Aí a Bíblia vai dizer, olha que coisa linda, no final do versículo 4, a Bíblia diz assim, olha, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, e não atentou o Senhor para Caim e para a sua oferta. Irmãos, aqui há uma chave da semeadura. Aqui está o segredo da semeadura. Antes de olhar para o altar de Abel, Deus olhou para o coração de Abel. Deus se agrada da oferta de Abel, porque o que ele vê no coração de Abel é bom. A Bíblia diz, Deus gostou, Deus olhou e aprovou Abel, e então Deus olhou e aprovou sua oferta. Deus olhou e desaprovou Caim, e então Deus agora vai desaprovar sua oferta. A questão não era o que estava entregando. Nós vemos Jesus falando sobre isso na beira do gasofilácio, lá em Mateus, dizendo assim, olha, essa mulher que colocou 2 moedas deu a maior oferta hoje. Porque antes de agradar de você, antes de agradar da tua oferta, Deus tem que agradar de você. Antes de agradar do que você entrega na salva da tua igreja, do que você entrega no gasofilácio, do que você oferece como louvor, como mensagem na igreja, Deus precisa se agradar do teu coração. Deus não pode se agradar da tua oferta se Ele olha para o teu coração e Ele não vê um coração puro, Ele não vê um coração reto, Ele não vê um coração íntegro. Então a partir do momento que Deus não se agrada de você, Ele não vai se agradar da tua oferta. A partir do momento que o teu coração não está sendo sincero para com Deus, o que você oferece em oferta para Deus não vale mais nada. Pode ser a melhor oferta. Quando Caim, ele vai lá e cata qualquer coisa, dizendo, eu tenho que sacrificar, eu vou levar, porque senão Deus vai brigar comigo. E aí ele pega, Deus olha para ele, Deus não se agrada dele. Versículo 5 está dizendo isso. Para Caim e para a sua oferta, Deus não se atentou. Então a gente precisa entender que antes de tentar impressionar Deus com valores, nós precisamos entrar diante de Deus com santidade. Antes de ministrar aos homens, nós precisamos ministrar a Deus. Antes de entrarmos diante de Deus com coisas, nós precisamos se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque se o Senhor se agradar de você, Ele vai se agradar da tua oferta. Mas se o Senhor não se agrada de você, Ele não vai se agradar da tua oferta, independente do que você traga para Ele. Então isso aqui é muito sério. A gente precisa ter isso em mente, que quando eu vou entregar algo a Deus, eu preciso antes purificar a minha vida.
Eu preciso antes purificar meu coração. Eu preciso antes ser sincero para com Ele naquilo que eu estou entregando, porque de repente eu estou entregando algo grandíssimo para Deus diante dos homens, mas o meu coração não está puro naquela oferta. De repente eu canto e toco uma voz afinadíssima, mas o meu coração não está puro naquele louvor. E por melhor que seja, diante do olhar humano aquela oferta, ela não vai chegar no coração de Deus. Aí é interessante porque quando Caim ele vê que Deus não está se agradando dele, no versículo 6, ele se revolta com Deus, ele se ira contra Deus e contra Abel, porque o segredo e o problema de quem não quer oferecer uma boa oferta a Deus, é que ele, ao invés de melhorar a sua oferta, ele quer que o irmão do lado pare de ofertar. A pessoa que muitas vezes ele retém o dízimo, observe isso, ao invés dele procurar consertar, ele vai estar sempre procurando fazer alguém parar de dizimar, porque a ideia é dizer, olha, eu errei, mas não estou errando sozinho. Então Caim, quando ele vê que Deus não está se agradando de sua oferta, ao invés de corrigir, ele diz, não, eu tenho que me irar contra Abel, eu tenho que ficar bravo contra Abel. Por quê? Porque a concorrência foi muito forte. Não, Deus não está se agradando da minha porque Abel é exibido. E não era porque Abel era exibido, porque Abel queria aparecer, não, Abel era sincero. A gente precisa seguir o exemplo dos fiéis e não tentar parar o sacrifício deles. Isso é algo que a gente precisa ter em mente. O exemplo dos fiéis é para ser seguido e não para ser paralisado. Quando a gente vai aqui para o versículo 6 e 7, o Senhor fala para Caim, dizendo, por que você está irado? Por que você está bravo? E aqui está uma manifestação de graça, quando o Senhor diz assim, se você fizer direito, por acaso a tua oferta não vai ser aceita? Se você fizer direito, a tua oferta não vai chegar no céu? E o que o Senhor está dizendo para Caim? Olha, se você corrigir, eu recebo. Aí ele vai dizer assim, mas se você não quiser, o pecado está batendo na tua porta, os maus desejos estão batendo na tua porta. Só que no final do versículo 7 o Senhor diz, mas você precisa dominar sobre esse pecado, você precisa dominar sobre esse erro, porque ele está batendo no teu coração, dizendo, não oferte, não oferte, não oferte. Queridos, quantos que nesse tempo agora, eles vão fechar os corações, vão dizer, eu vou sair de casa para ir lá no templo entregar uma oferta, para ir depositar uma oferta, ou de qualquer outra forma que a minha igreja está recolhendo, não, eu não vou fazer isso, eu vou aproveitar que eu estou aqui, ninguém vai nem perceber, meu irmão. Ainda que tu fosse entregar com esse tipo de pensamento, Deus não ia receber. Isso traz maldição para você, porque você entrega diante de Deus algo que o teu coração não está disposto a entregar, você entrega diante de Deus algo que o teu coração não está aberto para entregar. E quando você entrega diante de Deus uma oferta que não está aberta no teu coração para entregar, ela serve de maldição para você. Vamos para Malaquias, capítulo 1, todo mundo fala de Malaquias 3:10, parece até que Malaquias só tem um capítulo e um versículo, né? Fala Malaquias, ele espera, 3:10. Vamos Malaquias 1, vamos entender o que Deus está falando em Malaquias 3:10. Porque se eu me apego unicamente a Malaquias 3:10, alguém pode dizer, mas pastor, isso aí não é para graça. Ok, então eu quero pegar o princípio que levou Deus a falar aquilo em Malaquias 3:10, porque quando você vai para o princípio, os princípios eles são irrevogáveis. Deus em Malaquias 3:10, ele está dizendo para o povo, olha, roubará um, Deus, todavia vocês me roubam, desde o versículo 8 na verdade, vocês estão me roubando nos dízimos, nas ofertas, vocês retêm o que é meu, e ali uma série de queixas de Deus. E quando a gente lê Malaquias 3:10, Malaquias 3, 8, 9, 10, a sensação que dá é que o povo não era ofertante. A sensação que dá para a gente é que o povo tinha parado de sacrificar. Por quê? Porque Deus está dizendo, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. A gente fica com a ideia mental de que, poxa, aquele povo não estava dizimando ao ponto de Deus chamá-los de ladrão. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa que talvez vai te levar a entrar em parafuso nos próximos, máximo 1 minuto, que eu já vou esclarecer. Aquele povo nunca deixou de ser ofertante, aquele povo nunca deixou de ser dizimista, aquele povo nunca deixou de contribuir. Então por que Deus está se queixando? Por que Deus está dizendo que eles estão roubando a Deus se eles eram ofertantes? Eu estou te dizendo com base na palavra, eles eram ofertantes, eles eram dizimistas, e Deus está dizendo, vocês me roubam no dízimo e na oferta. Agora, por que Deus está se queixando? Ou de que Deus está se queixando, se eu estou dizendo que eles dizimavam? Se eu estou dizendo que eles ofertavam, seria Deus um ser muito ingrato, que se queixa mesmo sem ter motivo? Não.
Eles deixaram de ofertar? Não. Deixaram de dizimar? Não. Deixaram de cumprir votos? Não. Deixaram de sacrificar? Não. Então por que Deus está se queixando? De que Deus está se queixando? Por que Deus está chamando o povo de ladrão? Malaquias 1, a gente precisa voltar num livro que a gente resumiu em um versículo. Na verdade o livro ele tem mais do que um versículo, ele tem 4 capítulos. Malaquias 1, vamos meditar nisso aqui, para a gente entender um pouquinho, a partir do versículo 6, olha como era a oferta desse pessoal. Eles não tinham deixado de ofertar e dizimar, mas dá uma olhada, versículo 6, Malaquias 1, se você tiver com Bíblia aí, pega a Bíblia. Você que está chegando agora, obrigado pela sua companhia, obrigado, por favor, compartilhe, tá bom? Bota o dedinho aí, compartilha, obrigado a todos que estão com a gente, manda essa palavra mais para frente. Malaquias 1, versículo 6, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor, e se eu sou seu pai, é Deus que está falando isso aqui, se eu sou seu pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o nome do Senhor? O sarcasmo, a ideia de que eu não sei do que está falando. A mensagem estava sendo pregada, uma palavra profética, Deus está te corrigindo, te açoitando, e você está dizendo, eu não sei do que você está dizendo, eu não sei o porquê que está falando isso comigo, eu faço tudo certinho. Aí o Senhor vai jogar na cara o que estava acontecendo. Versículo 7, eu disse que o povo era dizimista e o povo era ofertante, mas Deus chamou o povo de ladrão. Deus falou, vocês estão me roubando dízimos e ofertas. Mas se eles eram dizimistas e ofertantes, do que Deus está se queixando? Malaquias 1, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, isso aqui é pão mofado, pão estragado, pão mordido, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis a mesa do Senhor, ou seja, com a sua atitude, você está dizendo que o altar de Deus é desprezível. Quando você entrega diante de Deus uma oferta resto, errada, ruim, estragada, você está dizendo que você está chamando meu altar de desprezível. Você está dizendo que não honra meu altar. Versículo 7, versículo 8. Porque quando trazeis, olha o nível da oferta, animais cegos para o sacrifício, vocês estão fazendo mal. E quando ofereceis animais coxos, animais enfermos, e vocês dizem não faz mal. Ora, e aqui a parte B eu vou deixar para ler no instante, esse povo ele estava cometendo exatamente o erro de Caim, ou seja, a oferta estava sendo dada, mas ela não era selecionada, e se era selecionada, selecionava-se os mais ruins. Era uma seleção inversa, olha, pega o que tiver de mais ruim, aquele carneiro que já vai morrer mesmo, bora levar para sacrificar. Olha, aquela vaca que já está morrendo, aquele boi, bora levar e joga na montanha, vai morrer. Para que levar bom? Então o problema não era falta de oferta e falta de dízimo. O problema era levar coisas ruins para o altar de Deus. Era levar restos. E o Senhor diz, vocês estão dizendo com a sua atitude que vocês consideram o meu altar uma coisa desprezível. Vocês estão dizendo com sua atitude que vocês não honram o meu altar. Por isso no versículo 6 ele começa dizendo, se eu sou seu Senhor, cadê minha honra? Se eu sou seu pai, cadê meu respeito? Porque o problema não era não levar, era levar coisa ruim. Era a mesma coisa que Caim e Abel. O Senhor vai dizer o quê? Eu me agradei de Abel, por isso agradei da oferta. Eu não me agradei de Caim, por isso eu não agradei da oferta. Meu irmão, quando você sai de casa, Deus não recebe tua oferta, não é quando você joga aqui no gasofilácio. Deus recebe tua oferta quando você começa a separar ela lá na tua casa, quando você pega do teu salário e você fala, eu vou tirar isso aqui para o Senhor. Aquele é o momento que a tua oferta chega no céu. Aquele é o momento que Deus recebe a tua oferta, porque ela, antes de sair do bolso, ela saiu do coração, ela foi tratada como primícia diante de Deus. Deus não é o Deus para receber sobras, queridos. Deus está aqui para receber primícias, porque o que Ele te dá é o melhor dele para você. Mas nós apresentamos a Ele o nosso resto, nós apresentamos a Ele a nossa sobra. Aí Deus usa Malaquias para fazer uma coisa fantástica. Deus resolveu um dia desviar a oferta. Deus coloca Malaquias na porta do templo e vai chegando aquela fila de gente para o sacrifício, todo mundo com... Quem ofereceu a oferta de manjares? Pão mofado, pão mordido, pão estragado. Quem ofereceu a oferta de animal? Aquele bando de animal tudo doente, tudo coxo, manco, animal caiu na vala e quebrou a perna, está lá aquela fila para o sacrifício. Aí Malaquias se posiciona na porta do templo e ele começa a profetizar. A parte B do versículo 8.
O Senhor diz assim, olha, eu tenho um recado de Deus para vocês. Pegue essa oferta que vocês trouxeram para o templo. Olha o que Malaquias vai dizer aqui no versículo, no final do versículo 8. Leva ela para o governador. Imagina Malaquias da porta do templo diz assim, gente, eu tenho um recado. Deus quer dar um presente para o governador. E todo mundo dizendo, aleluia. Lembrando que nessa época aqui, eles estavam sob o domínio de reis estrangeiros. Israel era escravo. Possivelmente aqui já era o reinado da Grécia ou ainda da Pérsia. E olha, Deus resolveu dar hoje um grande presente para o imperador. E todo mundo, glória a Deus. Aí Malaquias diz o seguinte, Deus falou que hoje o altar está fechado, ninguém vai ofertar aqui, mas é para todo mundo pegar a sua oferta e levar lá no palácio. Entra no palácio e dá a tua oferta de presente para o governador. Aí o povo agora começa a dizer, mas espera aí, Malaquias, o homem vai matar a gente se a gente fizer isso. Como assim, Malaquias? Você quer que a gente morra? Como é que eu vou levar isso aqui para o governador? O homem vai receber um animal coxo? Deixa eu ir em casa trocar então, deixa eu ir lá no meu curral trocar. E Malaquias diz, não, Deus quer dar esse. Aí a hora que o Senhor começa a dizer assim, olha, vocês têm respeito pelos governadores da terra, que nada podem fazer com tua alma, mas vocês não temem ao Deus do céu. Chega uma ordem judicial, você cumpre. Chega uma ordem do prefeito, você cumpre. Se obedece todo mundo, menos a palavra. Chega uma determinação no teu patrão, nos teus pais, de todo mundo você obedece. Você teme todo mundo, menos o Senhor, porque o princípio da semeadura, ele é bíblico, ele está na palavra, mas nós não respeitamos, porque nós acreditamos que por Deus estar longe, ele não vai fazer nada. Aí Deus diz, pega a tua oferta e entrega para o imperador. Pega essa migalha que você traz para o altar e leva lá e dá de presente para o prefeito da tua cidade. Por acaso ele vai se agradar de ti? Final do versículo 8. Apresenta o teu príncipe, ele vai se agradar de você. Ele vai aceitar a tua pessoa. Ele vai virar teu amigo a partir dessa oferta que você está acostumado a trazer para o gasofilácio. Ele vai virar teu amigo a partir. Então entenda agora quando a gente vai para Malaquias 3, versículos 8, 9, 10, e o Senhor diz assim, olha, vocês me roubam, não dizem na oferta. Aí o povo diz, mas em que nós roubamos? E eles estão fazendo uma pergunta tecnicamente justa, porque eles dizem, nós dizimamos. Nós ofertamos. O que o Senhor está dizendo essas porcarias que você coloca diante do altar não chegam no céu, queridos. O que o Senhor está dizendo para eles eu sei que vocês dizimam, eu sei que vocês ofertam, mas isso fica no altar. Eu não recebo essas sobras que vocês trazem. Eu não recebo esses pães imundos, eu não recebo esses animais doentes, eu não recebo essas coisas que vocês estão aí entregando. Por isso o Senhor acusa eles de não serem dizimistas. Por isso o Senhor acusa eles de não serem ofertantes, quando eu estou dizendo que eles dizimavam e ofertavam. Mas o que eles entregavam era sobra, o que eles entregavam era resto, o que eles entregavam era nada, queridos. Deus precisa se agradar do teu coração antes de receber a tua oferta. Não saia de casa, eu vou entregar isso aqui lá, porque quantas vezes, hoje em dia acabou mais esse hábito, mas a gente tinha um hábito nos anos 90, que perdurou na primeira década dos anos 2000, que a gente todo mês na ceia lia a lista do dizimista, e quantos irmãos que eles traziam 1%, só para o cartão dele ser contado lá e o nome dele sair na lista. Ele tinha que dizimar 100, ele dava 20, porque ele dizia, não, porque senão meu nome não vai estar na lista, vai que alguém perceba. Isso é ofensivo a Deus, isso é ofensivo ao Senhor. Pastor, vou perder minha salvação? Não. O que você deixa de plantar na terra, você deixa de colher na terra. Dízimos e ofertas é uma semeadura terrena para uma colheita terrena. Isso não tem a ver com o céu, isso não tem a ver com a eternidade. Você ainda vai ser salvo, fica tranquilo. Mas aqui na terra você não vai ter direito de cobrar nenhuma bênção terrena de Deus, porque tudo que o homem plantar, isso ele também vai colher. Se você planta muito, você colhe muito. Se você planta pouco, você colhe pouco. Se você não planta nada, você não colhe nada. E como eu sei qual a definição de muito ou pouco? Oferta da mulher, que estava lá diante de Jesus no gasofilácio. Por quê? Uns vinham trazer um saco de dinheiro, Jesus dizia, sobra. Teu dízimo não é só isso. Mas Senhor, eu dei aqui 100 mil reais, vamos colocar em termos atuais, em valores atuais. Aí o Senhor diz, mas isso é sobra. Teu dízimo era 200. Aí vem a mulher e coloca 2 moedinhas, o Senhor falou, ela deu tudo.
primícia, é prioridade. Então não é o que você está colocando, é o teu coração. E se o teu coração não é sincero na tua oferta, Deus não vai recebê-la. Se o teu coração não é sincero no teu dízimo, se o teu coração não é sincero, aquela migalha que você põe lá para se aparecer no cartão, Deus não recebe. Nós precisamos ser fiel naquilo que nós temos de entregar diante de Deus. Ao Senhor diz, vocês não estão dizimando e ofertando, o povo diz, mas Senhor, em quê? Nós dizimamos, nós ofertamos, o Senhor diz, mas eu não recebo. Por quê? Capítulo 1, versículo 6 a seguir, o Senhor diz, vocês estão trazendo coisas ruins para o meu altar, é a oferta de Caim. O problema não era a falta de sangue, o problema era a falta de seleção, era a falta de prioridade, era a falta de honra. Meu irmão, as nossas ofertas precisam honrar o Senhor. Em um tempo como esse, de igrejas fechadas, eu preciso entender que o meu compromisso é com Deus e procurar o tesoureiro da minha igreja, procurar minha liderança, dizer, pastor, ou tesoureiro, tesoureira, ou pastora, como eu posso permanecer na minha fidelidade com Deus. Todo mundo tem um telefone do seu líder, todo mundo tem um telefone do seu tesoureiro, liga, pergunta como eu faço para não ficar infiel diante de Deus, como eu faço para permanecer na minha fidelidade, porque o meu compromisso não é com a igreja, meu compromisso é com Deus. A gente teme muito os homens que nos veem, Jesus fala assim, temei antes aquele que pode matar a tua carne e lançar a tua alma no inferno. O temor do Senhor é princípio de sabedoria, porque quando eu temo ao Senhor, e temer, querido, não é viver achando, olha, Deus vai me matar, e criar o devorador, né, o diabo devorador. A gente fala assim, não, tem um demônio devorador que entra na dispensa, que eles não tem nenhum demônio chamado devorador. O devorador que a Bíblia fala é um gafanhoto que ia lá comer a plantação do povo. Gafanhoto literal, um animalzinho, um inseto. Não existe um demônio chamado devorador. Quando você vai para Ageu I, o templo do Senhor ficou abandonado por 16 anos. As pessoas não contribuíam. E o templo ficou lá abandonado. E o Senhor fala assim, olha, vocês comem e não se saciam, não fartam. Vocês bebem e não se saciam. Vocês vestem agasalhos e não se aquecem. Vocês sempre têm que comprar mais e mais e mais e mais. E apesar de estarem empregados, o seu salário está indo com um saco furado. Aí o Senhor diz assim, olha, a terra não está mandando chuva, o céu não manda chuva, a terra não manda orvalho, olha, tudo está dando seca, está dando tudo errado. Aí a gente fala assim, o Senhor fala, é por causa do meu templo, porque vocês escolheram habitar em casas lindas e o meu templo está abandonado, ninguém está investindo no meu templo. Aí você fala assim, então Deus entregou na mão do diabo devorador? Não. O Senhor mostra uma série de tragédias que estavam acontecendo, ele diz, eu, o Senhor, fiz todas essas coisas. Meu irmão, Deus não encomenda trabalho na mão do diabo. Deus e o diabo não têm parceria. Quando Deus tem de punir um filho, quem pune é ele. Pai que é pai não chama a polícia para bater no filho, ele pega uma vara e corrige. Então entenda isso, se você é infiel diante de Deus, Deus não vai te entregar na mão do diabo, não. Deus é teu pai, como teu pai ele te pune, ele te corrige, sim, às vezes ele te fere porque ele te ama. Ele vai dizer à igreja de Laodiceia, eu açoito e corrijo a todos quanto eu amo. Então nunca dê crédito ao diabo, dizendo, é o diabo, o devorador que entrou lá em casa. Não, o Senhor disse, quem está te travando sou eu, quem fechou as portas foi eu, quem fez com que tudo comece a dar errado foi eu. O Senhor assume essa responsabilidade em Ageu I, porque a nossa infidelidade é para com Ele. Se você serve de Deus, meu irmão, o diabo não te toca. Então é o Senhor quem permite que essas coisas aconteçam, e nós precisamos estar atentos a tudo isso, ok? Então vamos aqui para outro texto, 1 Coríntios, 2 Coríntios, na verdade, capítulo 9, um outro texto de extremo conhecimento, daqui a pouquinho a gente já está finalizando. 2 Coríntios, capítulo 9, eu gosto de trabalhar com muita Bíblia. Já falei isso aqui na live passada. Nós não falamos de princípios de Deus sem provar na Bíblia. Amém? As coisas de Deus têm que ser tratadas com Bíblia, com palavra. Opinião de pregador está cheio. Nessa geração é um monte de gente dizendo, eu vi isso, eu vi aquilo outro, olha, Deus me mostrou isso. Não, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra. Amém? Profetas de caos que aparecem no meio do caos unicamente para se aparecer. Não deem ouvidos a esse tipo de profecia. Não sou incrédulo, não, creio em profecia. Sou pastor pentecostal. Mas está cheio de oportunista tentando aparecer nesses dias. Todo mundo tem um recado, todo mundo viu alguma coisa. E meu conselho para você é apague um por um que chegar no teu WhatsApp. Tá bom? Guardemos isso. Não é tempo de ninguém dizer, está acontecendo por isso. Não é tempo mais para isso. Agora é tempo de mostrar saídas.
É tempo de mostrarmos o que o Senhor está fazendo e o porquê está fazendo e para quê, melhor dizendo, para que Ele está fazendo. É tempo de mirarmos o futuro e prepararmos para voltarmos para os tempos de uma igreja que realmente agrade o Senhor. 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6, diz assim, olha, quem semeia pouco, pouco também colhe. O que semeia abundância, abundância também seja. Falei isso aqui nesse instante. Isso não tem a ver com quanto eu levo, mas é proporcional àquilo que eu tenho. Quando a minha oferta é uma premissa diante da minha dificuldade, mas eu não deixo de ofertar. Sim, isso é uma grande oferta. Eu guardo no meu coração que a maior oferta que nós já recebemos como pastores não foi no meu ministério, foi no ministério dos meus pais lá em Vitória, quando no meio de uma campanha do quilo, uma irmã trouxe a metade de um pacote de macarrão. Uma senhorinha muito pobre. E ela diz, eu não tinha como doar, então eu peguei o pacote de macarrão que eu tinha, eu comi metade, porque eu estava com fome, eu trouxe a outra metade. Eu creio que na minha vida, nesses 32 anos que eu tenho, foi a maior oferta que eu vi chegar na igreja. Porque ao contrário dos outros que podiam dar 10 quilos, talvez trouxeram 3, 4 quilos para a igreja, e se gabaram dizendo, eu dei 4, 5 quilos, o Senhor olhou e disse, você podia dar 10, aquela irmã trouxe metade da sua compra, ela trouxe a metade de um pacote de macarrão, era tudo que ela tinha em casa. Então entenda quando o Senhor diz, olha, quando você dá em abundância, você recebe abundância, meu irmão. Deus sabe do teu coração, Ele sabe do que você tem em casa, Ele sabe de quanto você pode dar. Ah, mas o Senhor sabe de todas as coisas, pastor, tenha medo disso. Tem gente que justifica erro com essa frase. O Senhor sabe, olha, eu não estou vindo para a igreja, mas Deus sabe de todas as coisas. Exatamente, Ele sabe e por isso Ele vai te julgar. Então cuidado, Deus sabe de todas as coisas. Isso é um perigo. Ok? Versículo 7. 2 Coríntios capítulo 9, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos por parte. Primeira coisa que o Senhor estabelece, Paulo ensinando a igreja de Corinto, olha, você vai contribuir pelo teu coração. Ninguém vai poder te obrigar a chegar aqui e dizer, olha irmão, você tinha que dar mais. Não, de fato você podia dar mais, mas se o teu coração é mau, eu como pastor não posso te obrigar a dar mais. Se o teu coração não é sincero, se o teu coração não ama a obra o suficiente, se o teu coração não ama a sua liderança o suficiente, nenhum pastor vai poder te dizer, olha, você tem que dar mais. Não, é pelo teu coração. E eu espero que o Senhor olhe para a tua oferta, olhe para o teu coração e veja sinceridade na tua oferta. Agora não faça isso por necessidade. Aí eu vou dar porque senão vão me reclamar. Eu sou dizimista porque senão lá na igreja os pastores pegam no pé. Meu irmão, você afronta Deus. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Isso quer dizer que quando não damos com alegria, Ele não pode nos amar na mesma proporção. Então a minha oferta precisa refletir um coração alegre. Eu preciso ser feliz em ofertar, entendendo que o Senhor é quem traz a devida recompensa. Versículo 8, aqui é uma promessa lindíssima. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em boa obra. Observe que aqui agora nós temos uma promessa espiritual. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela não vai se apartar do teu lado. A misericórdia de Deus, ela não vai se apartar da tua despensa. A misericórdia de Deus não vai se apartar da tua família. Pastor, mas está faltando uma coisa ou outra. Mas Deus, Ele vai permanecer cuidando de você. A graça de Deus vai sempre abundar em você. A paz que excede todo entendimento, que Paulo profetiza em Filipenses, a carta aos Filipenses, dizendo que a paz de Deus que excede todo entendimento superabunde em seu coração. Em tempos como esse, tem muita gente aí depressiva, em pânico, desesperado. Querido, se você serve a Deus, você precisa estar em paz. Esteja em paz. Estou vendo minha mãe colocando aqui que lembra da irmã lá de Vitória. Sim, eu lembro bem desse caso, eu não esqueço. Então Deus, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar misericórdia. Ele vai te manter de pé, mesmo em meio a dificuldades. Mesmo em meio a situações difíceis. Você está do lado de uma oficina aqui, alguém está vendendo cozinha. Só pode, tá bom? Eu aguento o barulho um pouquinho aí, ok? Versículo 10 diz assim, olha que versículo 10, olha que preciosidade. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira
verdadeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Queridos, entenda isso, deixa eu te dar uma chave aqui. Chaves a gente colhe, a gente pega, tá bom? E usa ela. Chaves, se você não usa ela para abrir portas, vai permanecer com portas fechadas. Deus é o que dá semente ao que semeia. Por que você tem semente? A gente apresenta uma oferta a Deus, na nossa cabeça é uma oferta de investimento. Todo crente ele tem essa ideia, estou levando uma oferta lá para o altar, porque Deus vai me fazer rico a partir dessa oferta. Meu irmão, tua oferta não é investimento, tua oferta é gratidão. Oferta e dízimo não é investimento, isso é gratidão. Você só tem semente porque Deus te deu um fruto. Para eu ter semente de laranja, primeiro eu preciso ganhar laranja. Então eu chupo a laranja, desfruto da laranja, e no final me sobram ali 5, 6 sementes que eu vou plantar, e delas vão nascer centenas de laranjas. Então quem dá primeiro? É quem dá a semente ou quem dá o fruto? Eu só posso ter fruto a partir da semente, mas para ter a semente, primeiro alguém tem que me dar um fruto, para que eu possa tirar essa semente do fruto. Então aquilo que você dá, meu irmão, é gratidão pelo que Deus já deu. Para com esse negócio de eu sou dizimista e a porta fechou, Deus tinha que abrir. Não, você foi grato pelo que Deus te deu, e isso foi contado como galardão. Isso foi contado diante de você. Tem um texto de Hebreus, eu acho que eu deixei ele salvo aqui, Hebreus 7, versículo 8. Hebreus 7, versículo 8, se você tiver com Bíblia aí, abre, em nome de Jesus, compartilha, gente. Tá bom? A cada pausazinha que eu dou, eu peço isso. Não é o de Hebreus 7, versículo 8, não, é outro. Hebreus 6,10. Hebreus 6,10. Hebreus 6,10 diz assim: olha, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servir. Ou seja, Deus não é injusto, Deus não vai esquecer de nada do que você faz, de nada do que você apresenta, da tua gratidão. Deus não vai se esquecer de você. Deus não vai se esquecer da tua oferta de gratidão. Então assim, não tenha Deus por injusto. Deus permanece contigo. A tua oferta, quando Deus coloca um homem no jardim, esse rapaz eu vi o apóstolo Luiz Hermínio pregando sobre isso. Qual é a primeira tarefa que Deus dá para o homem? Qual é a primeira tarefa que Deus dá para o homem? É a de plantar ou é a de colher? Qual é a primeira função de Adão? É plantar ou é colher? Responda aí na tua casa. A Bíblia diz assim: olha, Deus faz um jardim, Deus faz todas as ervas, Deus fez árvores frutíferas, e então Ele faz o homem. Quando Adão nasce, quando Adão é criado e formado, Deus diz para ele: olha, de todas essas frutas você pode comer. Ou seja, quando Adão nasce, ele já tinha um fruto. A partir do fruto que ele comia, ele ia plantar uma nova semente. Então você só tem semente, meu irmão, porque Deus já te deu fruto. Ele te entrega para o jardim. Amém? A bênção de Deus, ela já está pronta. Ele te entrega para esse jardim. Agora a gente, quando traz, o Senhor abre a porta, a gente ora, o Senhor abre a porta. Aí o Senhor vai lá, nos coloca num bom emprego, com um bom salário. A gente chega no fim do mês e entrega um dízimo que deveria ser de gratidão, e na nossa cabeça nós estamos jogando na loteria para ganhar um salário maior. Sim, Deus vai te abençoar, Ele não é injusto, Hebreus 6,10. Ele vai te abençoar. Agora entenda uma coisa: o teu dízimo precisa ser uma oferta de gratidão, e por isso ele tem que ser primícia. E primícia é o que eu separo primeiro. O Senhor diz assim: eu estou separando isso aqui, eu estou dando isso aqui para o Senhor, porque eu entendo que o meu emprego foi Jesus quem me deu, o meu salário foi o Senhor quem me deu. Quando eu como o meu dízimo, minha oferta, eu estou dizendo para Deus: eu consegui com minhas próprias mãos, o Senhor não me ajudou em nada. É o que Ele vai dizer em Malaquias 1, Ele diz: vocês consideram o meu altar desprezível, porque trazem como se estivesse jogando loteria. E infelizmente há um grupo de igrejas neopentecostais que estão ensinando isso para as pessoas: investe R$1.000 e Deus vai te dar 100 mil. Meu irmão, igreja não é casa lotérica. Igreja é um lugar de você apresentar a tua gratidão a Deus. Você dizer: Deus, eu estou trazendo a semente porque o Senhor me deu o fruto. E Deus, que não é injusto, mas é galardoador, que tem prazer em te abençoar, mesmo sem ter mais nenhuma obrigação com você, Ele vai te abençoar mais e mais e mais e mais, porque você é sincero, porque você é ofertante, porque você é abençoador na obra.
Então Deus vai te abençoar não porque Ele te deve, mas porque Ele tem prazer. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus, primeiro creia que Ele existe, e segundo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso entender isso, eu preciso compreender que o Senhor, Ele está tendo prazer. Outra coisa que a gente tem ouvido muito nesses dias: pastor, dízimo é da nova aliança ou é da lei? Dízimo faz parte da lei, dízimo não é. Isso aí tem um grupo de crentes que está defendendo isso. Eu já vou finalizar daqui a pouco. Aguenta comigo mais uns 10 minutos aí. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Quando a Bíblia vai falar sobre Abraão, ele dizimando em Gênesis 14, versículo 20, que é quando diz que Abraão dizimou de tudo da guerra contra os 5 reis. Estava ele, o rei de Sodoma ali, ele dizima de tudo para Melquisedeque. Aquilo é antes da lei. Abraão dizima na graça. Se você for para o livro de Hebreus, se você vai do capítulo 5 ao capítulo 7, são 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos inteiros é provando que Jesus era da ordem de Melquisedeque, que Melquisedeque era uma materialização de Cristo. Então, primeiro a recolher dízimo na terra não foi Moisés e nem foi Arão, foi Jesus através de Melquisedeque. O dízimo ele é anterior à lei. A lei ela vem pela quebra da aliança. A lei ela só existe porque, queridos, onde tem aliança forte não necessita de regra. A regra só existe pela quebra da aliança. Deus nunca teve interesse de te dar um pacote de regras. Todas as vezes que você vê uma denominação que ela se enche de regras, é sinal de que ali a aliança é fraca. Eu lembro de alguém me perguntando um dia, dizendo: pastor, qual é o dia do culto de doutrina de vocês? Eu falei: como assim, querido? Ele diz: aquele dia que vocês ensinam o regulamento da igreja. Eu falei: queridos, aqui a gente ensina Bíblia todos os cultos. Porque se a palavra não te transformar, não vai ser o regulamento do ministério que vai te transformar. Se a palavra não te mudar, não vai ser as regras do ministério que vai te transformar. As regras só ficam fortes onde as alianças são fracas. Deus nunca teve interesse em dar a lei, queridos. A lei não faz parte de um projeto original. A lei é um projeto à parte. E eu provo isso. Quando o povo sai do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, chegam na beira do Sinai, Deus fala com Moisés: coloca o povo diante do monte, manda santificar, que dentro de 3 dias eu vou me apresentar a eles, eu vou falar com eles. Aquilo era manifestação de graça, o estabelecimento da graça, onde Deus falaria com todos, seriam ouvidos por todos, ia ser estabelecido não em Atos 2, mas na beira do Sinai. Só que quando chega lá, o povo vê aquelas nuvens, o povo vê aquele monte de coisa, e aquele fumaça e fogo, eles saem correndo. E eles falam com Moisés, dizendo: fala você com Deus e fala para a gente. Olha, nós não queremos ouvir o Senhor. Rejeição da graça acontece ali. Moisés sobe para o monte, ele passa 40 dias com Deus, ele volta de lá com 10 mandamentos. Entenda isso: 40 dias, uma rejeição, 10 mandamentos. Quando ele chega diante do povo, o povo tinha abandonado o Senhor, estava adorando o bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas, sobe de novo para o monte, mais 40 dias. Quando Moisés volta de lá, ele tem 613 leis. 613 leis. Deus nunca teve interesse de dar lei. Deus diz: eu vou me apresentar e falar com eles. O povo recusa a lei, Deus dá 10 mandamentos. O povo peca, Deus dá 613 ordens. Então a regra ela é resultado da quebra de aliança. A regra ela é resultado de pessoas que não honram a Deus por temor. Então ela é obrigada a honrar com regra. Abraão não precisou de lei para ser dizimista. Abraão dizimava porque ele honrava a Deus. Abraão nunca viveu na lei. Então o dízimo não é norma da lei. O dízimo só entrou como regra porque as pessoas não eram capazes de ofertar, de dizimar com aliança. Se eles fossem capazes de serem fiéis com a aliança, eles não precisariam de uma regra. Deus só deu a regra porque eles recusaram a aliança. Então eles só necessitaram de uma regra. Deus só pôs o dízimo na lei porque o povo quebrou a aliança. Mas Abraão não teve lei. Abraão dizimou para a materialização de Cristo através de Melquisedeque, sem lei. A Bíblia não diz que Melquisedeque pediu o dízimo de Abraão. A Bíblia diz que Melquisedeque trouxe pão e vinho e peixe para Abraão. Ou seja, quem abençoa Abraão é Melquisedeque. Agora Abraão, na sua fidelidade, Gênesis 14 e 20, ele dizimou de tudo a Melquisedeque. Melquisedeque não pediu, Melquisedeque não mandou, mas Abraão tinha aliança. Quem tem aliança não fica discutindo regras, não fica discutindo lei. Ele diz: eu sei que Deus me deu, eu vou entregar porque eu sou grato a Ele. Aí porque a igreja manda? Não, porque eu entendo que é Ele que me abençoa.
É porque existe a regra no Novo Testamento? Não, é porque eu entendo que o emprego que eu tenho foi Deus que me deu, eu entendo que a renda que eu tenho foi Deus que me deu, eu entendo que tudo que eu tenho foi Deus que me deu, por isso eu sou grato. Não é pela regra, é pelo amor, é pela gratidão, é pela sinceridade, é pela honra. Quando nós compreendemos isso, queridos, a gente para com essa discussão terrível de que eu devo ou não, se é do Antigo Testamento ou se é do Novo. Abraão não precisou disso, ninguém pediu o dízimo de Abraão. Abraão diz: eu entendo que o que eu ganhei foi Deus que me deu, a vitória que eu tive lá na guerra foi o Senhor que me concedeu, então eu vou ser grato a Ele, eu vou entregar a Ele. Por quê? Princípio de 2 Coríntios 9, é Ele quem dá semente para o que semeia. Você só está semeando porque Deus primeiro te deu. Você só está dando alguma coisa porque primeiramente Ele te deu. Romanos 11, Romanos capítulo 11, nós já vamos finalizar. Romanos capítulo 11, versículo 33, um hino de Paulo que a gente canta até hoje. Ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Agora olha o versículo 35. Quem foi que deu alguma coisa primeiro a ele, para que possa ser recompensado? Ah, Deus, o Senhor tem que me abençoar. Você deu o que primeiro a ele? Tudo que você tem foi Ele que te deu. Tudo que você tem foi Ele que te concedeu primeiro. Então você está cobrando a Ele de quê? Que direito nós temos, se o que eu tenho hoje já foi fruto de bênção, já foi fruto de misericórdia, já foi fruto de graça? Então, meu irmão, abandona essa ideia. Nós precisamos ser gratos, nós precisamos ser agradecidos, amém? Versículo 36, seja assim: porque dele, por ele e para ele. Porque dele está dizendo assim, veio dele. Por ele está dizendo, enquanto estiver nessa vida tem que ser por causa dele. E para ele está dizendo, vai voltar para ele. O que Paulo está dizendo em 11:36? Está dizendo, tudo que você tem veio dele, tem que ser usado para a glória dele, e no final tem que retornar para ele. São todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, queridos, precisamos entender que Deus, Ele é capaz de nos abençoar. Você vai para Hebreus 7, versículo 8. A palavra que é liberada em Hebreus 7, versículo 8 está dizendo assim: aqui recebem dízimo homens mortais. Você traz na igreja o tesoureiro, o obreiro, o pastor recebe teu dízimo, homens mortais. Mas ali, um que é imortal recebe tua oferta. Homens mortais está pegando aqui teu dinheiro, mas a oferta não. Você não tem como dar oferta para pastor, oferta para tesoureiro, oferta para igreja, não. Você oferta a Deus. O dinheiro fica para manutenção da obra, isso é princípio. Mas a oferta, por isso eu falei que a tua oferta é recebida quando você separa ela em casa. Porque a oferta ela sobe para o céu. Um que é imortal, Hebreus 7:8, lá no céu vai receber a tua oferta. Então ele vai receber tua oferta de gratidão. O dízimo, a oferta, o dinheiro fica para a manutenção da obra, mas a tua oferta, a tua sinceridade, ela vai para o céu, ela é recebida no céu. Gálatas 6:9, a gente finaliza. Meu Deus, como é bom falar da palavra. Olha, domingo, 9 horas da manhã, eu quero deixar esse convite aqui. Eu vou estar com o pastor Josué Brito, da Igreja Batista Nacional da Paz. Tá bom, pastor Josué Brito? Nós vamos estar ministrando sobre o comportamento da igreja em tempos de coronavírus. Domingo, 9 horas da manhã. A transmissão oficial vai ser feita pela página da Batista Nacional, mas nós vamos estar compartilhando aqui, transmitindo simultaneamente na nossa página. Então entra aqui, Reina Glória de Conquista, tá bom? E assista, domingo, 9 horas da manhã, um estudo maravilhoso, especialmente para lideranças. Tá bom? Então domingo, avisa todo mundo que domingo 9 horas da manhã tem live. Pastor Josué é professor aqui do CFTBN, um maravilhoso professor de teologia, de escola bíblica, um pastor abençoado. Amém? Nós estaremos discutindo juntos sobre esse tema. Gálatas 6:9 para finalizarmos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, no tempo de Deus, colheremos, se não houvermos desfalecidos. Queridos, não para a tua oferta. Sempre vai haver um Caim tentando parar Abel. Sempre vai haver um Caim dizendo, olha, você tem que parar, porque na verdade ele não quer
ser sincero. E ele entende que o fato de você ser sincero está prejudicando ele. Ele está vendo você como uma concorrência dele diante de Deus. Só que o compromisso de Deus é individual. O compromisso de Deus com você não é coletivo, é individual. O compromisso de Deus é com você. Então, meu irmão, seja sincero, seja fiel. Os templos estão fechados, isso é verdade. Mas não coma a tua oferta, não coma o teu dízimo. Na tua igreja deve ter um pastor aí que às vezes vive da obra e que vai precisar da tua oferta, vai precisar do teu dízimo também para sustentar a família dele, porque um dia lá atrás, esse pastor que hoje você olha e fala assim, mas ele está vivendo da obra, mas talvez lá atrás ele abandonou um bom emprego para hoje cuidar da tua alma. Talvez lá atrás ele abandonou uma boa proposta de trabalho para ele, para a esposa. Quantos pastores que a gente conhece que abriu mão de concursos públicos que ele já tinha sido contemplado, estaria com empregos ótimos e hoje está aí vivendo da obra e passando necessidade nesse tempo, porque o templo está fechado e as pessoas simplesmente continuam recebendo o seu salário, mas não estão sendo fiéis. Então liga para o teu pastor, liga para o tesoureiro da tua igreja, se informa, se lá não está tendo um planejamento de como você ofertar, se informa com eles como você fazer para entregar teu dízimo, tua oferta, mas não deixe a tua fidelidade cair por terra. Não caia em desonra diante de Deus, porque o templo está fechado. Porque o que Satanás quer é justamente uma brecha. Quando o povo estava reclamando em Israel, porque Nabucodonosor estava invadindo e estava entrando em Ezequiel, ele começa a questionar Deus, dizendo, Deus, por que o Senhor permite? O Senhor fala, eu procuro durante 10 anos um homem que fique na brecha, e não achei. Alguém que fique na brecha pela nação. Então tudo que Satanás quer é uma brecha, meu irmão. Nabucodonosor, quando ele fez a segunda invasão em Israel, ele abriu um buraco no muro. E durante 10 anos Deus falou assim, eu fiquei na expectativa de que um único judeu fosse lá e fechasse o maldito buraco. E ninguém fechou. E chega uma hora que Nabucodonosor manda Nebuzaradã, 10 anos depois, para entrar lá de novo por aquele buraco. E Ezequiel vai dizer, Deus, por que o Senhor não guarda seu povo? E Deus fala, porque eu procurei durante 10 anos um homem para fechar aquele buraco e não achei. Procurei durante 10 anos um homem que pelo menos vigiasse o buraco e não encontrei. O Senhor está dizendo, se você não faz sua parte, eu também não vou fazer. Se você não faz aquilo que lhe cabe, Deus não vai fazer o que cabe a ele, meu irmão. Então fecha a brecha. Fecha a brecha. Devolva o teu dízimo, devolva a tua oferta. Entenda que a tua fidelidade é para com Deus. Entenda que o teu compromisso é para com Deus. Isso não tem a ver com lei ou com graça, isso tem a ver com gratidão. Então seja grato. Entenda que tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo que você hoje possui veio das mãos de Deus. Eu quero orar pela tua vida, para que Deus abençoe hoje exclusivamente a tua vida financeira. Você que é ambulante, você que é trabalhador informal e está nesses dias com sua loja fechada, com o seu trabalho fechado, com o seu trabalho, você que de repente é pedreiro e precisava e está tudo fechado. Talvez sua despensa já está acabando aí. Talvez você já está perguntando em família aí, o que vocês vão fazer? Eu quero abençoar a tua vida agora. Em nome de Jesus, Pai. Eu não conheço todas as pessoas que estão assistindo e que assistirão esse vídeo. Eu não sei qual é a realidade, Deus, da dispensa dessas pessoas. Mas o Senhor conhece. E o Senhor é o que dá semente ao que semeia, Pai. E eu sei que no meio dessas famílias, no meio desses espectadores, Pai, tem semeadores. Pessoas fiéis, Pai. Pessoas que nunca reteram o que é seu, nunca retiveram o que é seu. Então, em nome de Jesus, eu peço, abençoa essas pessoas. Em nome de Jesus eu clamo, ó Pai, abençoa elas. Deus, que o Senhor traga, ó Deus, muitos frutos para que elas tenham novas sementes. Que o Senhor não as abandone nesse tempo. Que o Senhor olhe dos céus à terra e contemple a dispensa dessas pessoas. Contemple a necessidade de muitos de compra de remédios para doenças que já estavam em seus corpos. E que o Senhor traga cura para essas pessoas dessas enfermidades, Pai. Que o Senhor traga prosperidade, que o Senhor traga o suprimento, Pai. Que o Senhor faça cessar essa praga que está sobre o mundo, especialmente sobre a nossa nação. E que o Senhor faça o teu povo ser próspero. Que o Senhor faça o teu povo ser abençoado. Que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que ovelhas sejam arrebatadas do curral, Pai. Que nós, teus servos, tenhamos motivos para se alegrar no Senhor. Nós clamamos por isso, porque nós acreditamos na resposta do que clamamos. Em nome de Jesus, amém. Agora, 5 de abril, nós estaremos 9 horas da manhã numa live com o pastor Josué Brito, te aguardo aqui. O nosso presidente da república, ele convocou os pastores que levantassem um jejum nacional.
Se você é a igreja, se você é o povo de Deus, levante um jejum nesse domingo, em prol da nossa nação. Não é por bênçãos individuais, é em prol do Brasil. Nós estamos numa guerra que não é de direita com esquerda, é de céu contra inferno, meu irmão. E o inferno está posicionado, o inferno está pronto para atacar. E agora é hora da igreja se posicionar também, dizendo: nós vamos para a guerra. E nós não vamos lutar contra carne nem sangue, nós não vamos para a internet afrontar ninguém. Nós vamos dobrar nossos joelhos e clamar, clamar, e clamar, e clamar. Então domingo, tá bom? Em nome de Jesus, amanheça o dia de jejum, tira pelo menos uma hora de oração clamando pelo Brasil. Aqui na IPRGBC, nós estaremos em relógio de oração o dia inteiro. Estaremos entregando ceias em 5 horários diferentes, no intervalo do relógio de oração, para que os irmãos que estão vindo para o relógio de oração já tomem sua ceia e não haja aglomeração de pessoas, tá bom? Então você que congrega aqui já está por dentro da programação. Mas nós vamos estar em relógio de oração o dia inteiro, clamando pelo Brasil. Ore pelo Brasil. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Que não falte proteção e prosperidade sobre a tua casa. Eu desejo isso para você em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até domingo, 9 horas da manhã. Fica na paz.